Bom dia a todos. Caro senador Paulo Paim, membro da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, a quem parabenizo também essa Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Rita, que é presidente nesse momento da comissão, por essa iniciativa de homenagear a Fundação Palmares e a CEPIR. Também quero cumprimentar a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ministra Luísa Barros, e parabenizá-la, ministra, pelo excelente vídeo, que, como Vossa Excelência disse, já está meio defasado, porque foi tanta coisa conquistada nesse período, mas isso é ótimo, né? E pelo mais que excelente pronunciamento. Eu concordo com o senador Paim, que é um pronunciamento histórico de uma reflexão muito profunda e que eu espero que sirva de diretriz para políticas nessa área. Eu achei realmente muito interessante essa análise. Parabéns pela agudeza do seu raciocínio e da capacidade de análise. E quero cumprimentar o presidente da nossa Fundação Palmares, o José Hilton Santos Almeida, o Cobrinha, e a conselheira do Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial, a Rosane da Silva Borges, o ex-presidente da Fundação Palmares, Carlos Moura, presidente do IBRAM, que é o nosso Instituto Brasileiro de Museus, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, e os secretários nossos aqui presentes, o Bernardo Machado, da SAI, Márcia Hollenberg, da Diversidade Cultural, o Américo Córdula, das Políticas Culturais, a Silvana Tamiase, da Infraestrutura, a Juana Nunes, que é diretora de Educação para a Cultura do nosso Ministério, o Marcelo Fiadeiro, das Finanças, o Enilton Menezes, do Fomento, e Marcos Avelar, coordenador de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento. Bem, primeiro dizer que é sempre muito bom voltar a essa casa, que é também minha casa, né, como senadora licenciada, e dizer que o Congresso Nacional tem sido tem sido de grande cooperação com todos os projetos da área da cultura, fortalecendo e aprovando todos os projetos fundamentais para que nós possamos fazer essa caminhada. Sem essa compreensão, eu preciso dizer que nós teríamos caminhado muito pouco, porque foram aprovados nesse ano os projetos estruturantes da cultura, que daí para frente nós temos que agora aprofundar, marchar nessa direção, mas temos um caminho aberto. E eu entendo que fazer essa sessão hoje também é mais uma prova da importância que o Senado dá no combate à discriminação racial e reconhece quem faz um trabalho relevante para essas causas. Tanto a Palmares quanto a CEPIR são marcos na relação do Estado com os povos afrodescendentes brasileiros. A Palmares foi criada anteriormente, ainda no governo Sarney, e a CEPIR no governo Lula. E ambos são um instrumento institucional de diálogo e fizeram muita diferença nesse tempo que elas existem, na construção de políticas públicas, sem o qual não é possível progredir no combate à discriminação. E entre elas, eu concordo com a ministra Luísa que entre elas a ação afirmativa é a mais eficiente. É essa que nós temos que ir atrás e é essa que nós temos que lutar para que sejam implantadas. Bom, e eu quero dizer que ao longo da sua trajetória, a Fundação Palmares se tornou referência na promoção e na preservação das manifestações culturais negras. Também na criação e na difusão de medidas importantes, como, por exemplo, a Lei 10.639/3, que torna obrigatório o ensino da história da África e afro-brasileira nas escolas. E, por meio da Fundação Palmares, já foram emitidas mais de 2.400 certificações, documentos que reconhecem os direitos das comunidades quilombolas e, entre outras coisas, dá acesso aos programas sociais do governo federal. Já a CEPIR, nesses 10 anos de atuação,
teve um papel muito grande também de protagonismo na criação e condução de políticas públicas, numa articulação interministerial que é extremamente relevante, porque produz resultados, em ações de suma importância, como o Plano Juventude Viva, na construção e implementação de ações afirmativas, que tem buscado promover a igualdade racial, garantir os direitos econômicos, culturais, sociais, civis e políticos da população negra brasileira. Bom, é sempre uma grande honra nós termos essa parceria com esta secretaria. Assim que chegamos no Ministério da Cultura, convidada pela presidenta Dilma há um pouquinho mais de um ano, eu recebi como diretriz a promover a inclusão social dos brasileiros por meio da cultura. E nós conseguimos, então, aprovar o Vale Cultura, que é o maior programa de inclusão sociocultural da história brasileira. E agora nós vamos vê-lo, estamos começando a vê-lo a funcionar. Esse programa, ele permite às empresas que aderirem dar aos seus funcionários um cartão de crédito que vale até 5 salários mínimos, que a pessoa tem acesso aos bens culturais, sejam eles cinema, museu, teatro, compra de instrumentos musicais, pode guardar e somar os cartões para comprar um show mais caro. São várias as possibilidades que a pessoa vai poder utilizar. E, para as empresas com lucro presumido e lucro simples, eles têm a possibilidade de dar aos seus funcionários R$50, que não têm incentivo fiscal, mas não são considerados salário. Então, são considerados um bônus da empresa que não é taxada. Ela não tem um encargo trabalhista. Então, isso nós fizemos para que as empresas pequenas, como padarias, oficinas mecânicas, salão de cabeleireiro, pudessem fazer esse gesto aos seus funcionários e não terem uma sobrecarga de encargos nesse cartão de crédito que estão dando aos seus funcionários. Nós sabemos que o Vale Cultura vai beneficiar toda a população com menos de 5 salários mínimos, mas vai ter um impacto muito grande na produção cultural também, porque produções culturais que tinham menos pessoas com condição de assistir vão passar a ter mais gente com dinheiro para poder assistir. Então, vai ter um impacto que vai ser bastante interessante de analisar o que vai acontecer. E também, no próprio Vale Cultura, de saber o que as pessoas vão ter interesse em assistir. Na pesquisa pequena que fizemos em Brasília e São Paulo, o que as pessoas mais têm vontade de assistir, senador Paim, é teatro. Elas querem gastar o dinheiro em teatro. E mais interessante ainda são as respostas. Quero em teatro de rico. E tem um teatro aqui que está passando uma peça e eu quero assistir, custa R$70, eu nunca vou poder ir. Agora a gente espera que consigam ir. Nós sabemos que não é fácil a adesão de todas as empresas ao programa, não vai ser uma coisa do dia para a noite, mas creio que isso é algo que vai caminhando com o tempo e também, diríamos, com a ajuda dos acordos coletivos, como foi agora dos bancários, onde fizeram um acordo coletivo com a inserção do Vale Cultura, e nós temos mais ou menos entre 150 e 200 mil bancários que vão ter acesso a isso. E a capilaridade de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica, mesmo de outros bancos não estatais, é enorme. Então, nós vamos ter, além dos bancários, nós vamos ter todas as estatais que também aderiram ao programa. E nós sabemos, por exemplo, que o Correio entra no Brasil inteiro, toda cidade, por menor que seja, tem um carteiro. Esse carteiro vai ter acesso ao seu Vale Cultura. Então, nós estamos, assim, eu diria, no início de alguma coisa muito grande que terá muitos frutos para o nosso país. Nós tivemos agora, recentemente, uma festa bonita aqui em Brasília sobre o lançamento do Bolsa Família, né? E teve o seu impacto estudado, não só no Brasil, mas vários prêmios internacionais também, pelo seu alcance.
E ele, além de ter um impacto alimentar, ajuda no fortalecimento do mercado interno, na distribuição de renda, autonomia e tudo. Mas sabemos que os maiores beneficiados são as mulheres, né, que são o foco do programa. Muitas dessas mulheres são negras. Aí nós sabemos também que há uma oportunidade criadas pelo governo Lula e Dilma, que são, mais uma vez, uma percepção do que se pode fazer para uma inclusão dos que até agora têm sido menos favorecidos. 78% dos brasileiros e brasileiras que saíram da miséria através de programas como Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria são afrodescendentes. Então, quando a ministra Luísa faz o discurso que faz, é muito contundente a sua veracidade, muito forte os caminhos que temos ainda que trilhar. E o Bolsa Família, ele tem sido o alimento do corpo, né? Porque foi para tirar as pessoas da miséria, mas o que a gente espera é que agora o Vale Cultura, esse novo programa, seja o alimento da alma para os brasileiros, né? E são programas que combatem significativamente a exclusão social. Nós temos também, agora o Sistema Nacional de Cultura começa a ser implantado, e nós sabemos que quando as pessoas no Brasil pertencem, são ou indígenas, ou pobres, ou negros, ou mulheres, ou homossexuais, com um grau maior ou menor, né? São fatores que agravam mais as suas condições e reduzem mais também, como a gente tem visto nos números, as perspectivas de vida e até a própria longevidade da pessoa, por menos acesso à cultura, à saúde e aos cuidados que a saúde dá. Bom, nós criamos, em parceria que foi com a CEPIR e outra, com o Ministério, o CEPIR e outras coligadas nossas, os editais para produtores e criadores negros. Foi tão bem sucedido, ministra, que nós vamos refazê-lo esse ano, vamos ver se a gente consegue pôr até mais possibilidades, né? E o que ficou óbvio é que as pessoas não conseguiam espaço de expressão, mesmo em políticas públicas de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet. E os pedidos de produção artísticas com temas ligados à cultura negra eram mínimos na Lei Rouanet. E quando aprovados, a possibilidade de captação, porque às vezes a pessoa entende que a Lei Rouanet, você dá o dinheiro, né? Não, a Lei Rouanet, ela é difícil de se obter a aprovação na Lei Rouanet, porque é um processo complicado, tem que preencher papéis, etc. Não é fácil. Mas se você consegue, se faz tudo certinho. E depois, para captar, aí que está o difícil. Porque aí você tem que arrumar uma empresa que patrocine. E o que nós percebemos é que os grupos negros tinham muito mais dificuldade para captar patrocínios na Lei Rouanet. Já dificuldade em apresentar, porque já sabiam disso, e depois captação. Daí os editais, porque através de editais você não tem que captar. Os editais, você manda o projeto, se são projetos que são escolhidos, você tem o recurso do próprio Ministério, né? E aí nós agradecemos a Funarte, a Biblioteca Nacional e a Secretaria do Audiovisual, que propiciaram bolsas nessas diferentes áreas, né? Bom, aí nós lançamos também, a partir dessa experiência, foram lançados editais também para mulheres, para os indígenas, para os artistas da Amazônia, onde também é o mesmo problema, dificuldade depois de entrar na Rouanet e depois de captar o recurso, e a procura tem sido bastante grande, né? E nós temos também investido na retomada dos pontos de cultura pelo Brasil, porque os pontos de cultura tratam dos mais diversos temas, como questão racial, de gênero, etária, cidadania, e produzem cultura o tempo todo, né? É um trabalho muito intenso de capilaridade, que trata dos assuntos mais relevantes e da cultura do país todo. Assim, nós acreditamos também que os pontos de cultura, eles servem para preservação, para valorização, difusão
das culturas das comunidades tradicionais, todos os segmentos da sociedade, muitas vezes os mais excluídos encontram uma possibilidade de expressão através dos pontos de cultura. Agora, eu vou falar do que, nesse momento, é o que mais nos... Eu ia dizer aflige, mas não aflige. É a maior alegria. Aflige porque a gente tem necessidade de fazer acontecer. Que é a criação do acervo afrodescendente em Brasília, que é um projeto que é da Fundação Palmares, né? Nasceu na Fundação Palmares, agora o IBRAM também se incorporou ao projeto, porque é a instituição que cuida dos nossos museus, e nós estamos com a certeza da escolha de ser em Brasília o local para erguer este museu. Alguns dizem, mas já tem vários museus afros no país. Tem. E nós estamos alocando recurso para esses museus, porque uma coisa não desmerece nem tira o valor da outra. Agora, a capital do Brasil é Brasília. E se temos uma identidade nesse país... E não só uma identidade, porque uma coisa é o número de pessoas, a outra identidade. E aí, ministra, nós poderíamos ter 53% da população negra, afrodescendente, e não ter identidade negra nesse país. Mas temos, porque a comida que o brasileiro aprecia tem raiz negra. A música que nós gostamos de escutar tem raiz negra. E não tem brasileiro que não aprecie o que tem raiz negra nesse país. E isso tem que ser tornado mais claro para a nossa população, que a identidade muito forte brasileira é negra. E um museu em Brasília, um acervo, é um museu que não é de objetos, porque museu de objetos nós já temos alguns. E o terreno que temos aqui em Brasília, que foi doado pelo então governador Cristóvão à Fundação Palmares, quando Mandela visitou o Brasil, não é um terreno enorme para fazer um museu que caibam objetos e mais um acervo. Então, a prioridade é fazer um museu moderno, um museu de alta tecnologia, que vai digitalizar todos os museus afros brasileiros e internacionais vamos ter acesso, porque hoje tem museus negros muito interessantes no mundo inteiro, para que possamos fazer aqui uma história. E aí foi uma longa discussão, mas acredito que tenhamos acertado, é a história não contada, porque essa é a história que interessa. Essa é a história que o povo brasileiro tem que saber. Essa é a história que a gente não encontra nos livros com tanta facilidade nas escolas. E aí foi feito um grupo de estudo na Fundação Rui Barbosa, com os grandes historiadores da escravidão, os grandes historiadores que lá se reuniram por um período para dizer que período a gente escolhe para contar. O período da África para cá, quando nós sabemos que 10 milhões de escravos vieram, não para o Brasil 5 milhões. Mas vocês terem a dimensão, quantos foram para os Estados Unidos? 380 mil. É por isso eles têm 12% de população e nós temos 53% de população. Por isso que a luta lá foi diferente da luta aqui. Inclusive, a Fundação Palmares, a Fundação Rui Barbosa, e eu já convido todos vocês para o ano que vem, ministra Luísa, seria imprescindível a sua presença, vai fazer um seminário que está sendo organizado há 1 ano e meio, a libertação de escravos na Rússia, Estados Unidos e Brasil, a comparação de como isso se deu. E eu acredito que daí também nós vamos ter muitas informações interessantes para o nosso museu aqui. Esse é um grande desafio. Eu acredito que até o final de 2014, evidentemente, você não tem possibilidade de fazer um museu, mas você tem possibilidade de iniciar um museu, porque nós já temos a história não contada que esses historiadores apresentaram, né? Como viremos da África, o que será enfatizado, e depois como foi os períodos de escravidão, e depois o resgate da autoestima, porque o nosso processo civilizatório é um processo negro, né?
E isso as pessoas não aprendem na escola, que o tear foi introduzido no Brasil pelos negros, porque Portugal não permitia a colônia desenvolver teares, mas essas grandes fazendas com 1.000 escravos, eles desenvolveram, através dos seus escravos, que tinham esse conhecimento, desenvolveram teares. A forja veio para o Brasil através também dos escravos, que tinham esse conhecimento. E fora, esse é um museu que tem que contar esse período muito ruim da nossa história e contar, ao mesmo tempo, fazer neste mesmo museu o resgate da nossa história e da nossa autoestima. Isso que precisa ter esse museu. Vocês veem, não é uma tarefa fácil, por isso nos aflige. Construir um museu é muito difícil, mas eu tenho certeza que até o final de 2014 nós vamos começar a dar as bases para esse museu não ter retorno. Também estamos fazendo uma campanha forte aqui no Congresso. Amanhã vamos fazer uma exposição para os deputados, vai ser na Câmara, para fazerem as emendas. Já peço aqui ao nobre senador Paim que não nos falta nunca com as emendas nessa questão afrodescendente, mas que faça também uma emenda para o museu, porque nós precisamos agora ter o projeto executivo. Está sendo lançado um concurso no IAB para a escolha do arquiteto a desenhar esse museu, e eu tenho certeza que são atos assim e marcos assim que aos poucos vão resgatando, juntamente com outras ações concretas de outro tipo, a importância da negritude e do povo afro-brasileiro aqui no nosso país. Como disse, tem uma fala bonita do Darcy Ribeiro, né, que o povo brasileiro se constitui da miscigenação entre índios, brancos e negros. É verdade, mas não sobrou muito nem de índio nem de negro nos cadernos escolares, né? Então, isso tudo é que nós temos que agora tentar reconstruir. E eu fico de novo agradecendo a oportunidade de voltar aqui na Comissão de Direitos Humanos, à qual eu pertencia, e dizer da nossa alegria de podermos estar fazendo essa comemoração, mas, mais que tudo, ministra Luísa Barros, eu fico muito contente de ter ouvido essa reflexão que Vossa Excelência fez, porque essa reflexão é uma reflexão para o futuro, e é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ser ousado, ter propostas ousadas e pensar o futuro com grandeza. Muito obrigada. Muito bem, ministra Marta Suplicy.